alunos do 8º ano, aqui com vocês, sou o professor de arte Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas. Queria pedir vocês, alunos do 8º, pais, colegas, que assistem nosso canal do YouTube aí, Fernando Arte Minas Novas, e aqui que já escreveu, e quem não escreveu, vá lá e escreva novamente, escreva para nós, galera, no nosso canal, para vocês assistirem às nossas aulas aí, receber as nossas notificações ativando o sininho e dar um like aí na nossa aula, viu? Se está gostando, o que está achando, o que a gente pode estar melhorando nas nossas aulas, tá ok? Dar a sua opinião também, é muito importante para a gente. Nossas aulas, o objetivo do canal foi criado para explicar semanalmente cada conteúdo do PET, e aí que entra a grande ideia. Trazendo a aula, a explicação, vocês vão entender o conteúdo mais fácil e resolver o exercício mais fácil. Importante para acompanhar o exercício, aprender a matéria, para que futuramente a gente possa estar melhorando ela na sala de aula. E aí, vocês, para fazer isso, é importante que todos assistam às nossas aulas aí no nosso canal, tá ok? Então hoje nós estamos trazendo a aula do PET 4, da semana 4, que a gente tinha que postar na sexta-feira passada, não foi possível devido a um feriado no nosso município, né, que comemorou os 290 anos da nossa grande cidade, Minas Novas, Minas Gerais. E hoje a gente vai falar justamente isso aí sobre o patrimônio histórico, né, material e imaterial. E aí vocês vão acompanhar com a gente aqui no nosso canal toda essa explicação e orientação. Nós temos aqui o Santuário do Senhor Bom Jesus do Matozinho, Congonhas, uma das maiores obras do grande artista Aleijadinho, ok? Os 12 profetas ali, ó, as esculturas em pedra-sabão, representada aí pelas características. Hoje nós vamos estar aqui na página, nós vamos falar sobre a cultura material, e nós estamos na página aí, ó, na página aí, tá vendo, ó? Ok? 101. E vocês acompanham aqui, e a gente vai trazer aqui hoje sobre as artes integradas e a interdisciplinaridade com a matéria de história, a diversidade cultural, que nós vamos estar falando aqui hoje. Então, cultura material e imaterial, né? As nossas cidades mineiras, né, que foram surgidas aí com a questão do surgimento do ouro, né, do ciclo do ouro. Então vai destacar aí algumas cidades importantes, igual Ouro Preto, né, e outras cidades também, Congonhas, Tiradentes, e várias outras, Diamantina, a nossa cidade aqui também, também surgiu a questão do ouro, descoberta aí pelos bandeirantes. Então a gente vai estar trazendo um pouquinho aqui. Cultura material. Quando a gente fala cultura material e imaterial, são dois tipos, né, de cultura, que determina nosso patrimônio cultural, que constitui aí toda a cultura produzida aí pelos grupos ao longo dos tempos, né, e nosso antepassado, nossa formação, a cultura africana, indígena, europeia, né, foram incorporadas, né, e trazida aí, constituída ao longo do tempo, ok, galera? Então a cultura material está associada aos elementos que são palpáveis, né, que a gente pode pegar, ter o contato entre os prédios, entre aí as igrejas, entre aí os monumentos, entre aí as praças, as pinturas, as esculturas, né, são alguns elementos aí concretos que a gente tem, mas são muitos, né, então a gente vai estar explicando para vocês aqui. Já a cultura imaterial, ela está relacionada aos elementos espirituais ou abstratos, porque a cultura imaterial são aquelas que a gente não pode pegar, elas estão muito ligadas aí à questão do modo de fazer, dos saberes, do conhecimento, daquilo que a gente quer transmitir de geração para geração, viu, galera? É por isso que trata aí essa característica aí. Ambas possuem aspectos simbólicos. Por que aspecto simbólico? Porque carregam de herança de um determinado povo. Essa herança produzida por um povo é transmitida de geração para geração, formando assim a identidade daquele povo. Então é por isso que a gente tem essa característica nos ensinamentos, daquele conhecimento, na música, na dança, né? Então na cultura produzida, no modo de fazer a comida, no modo de fazer ali os remédios, essas questões. Tudo isso se transforma. Tanto o material quanto o imaterial recebe aspecto simbólico, né? Com símbolos que vão retratar aí essa herança produzida pela identidade de um povo, tá bom?
Então, a cultura material, como falamos, está ligada diretamente aos elementos concretos que você pode tocar, né? Então, essa cultura material, elas são representadas e produzidas ao longo do tempo, as igrejas, os prédios, então, conta a história de um determinado povo, né? Então, traz essa questão. Dentro dessas edificações aparecem os objetos artísticos e cotidianos, fazem parte da cultura material e quais são classificados esses objetos como bens móveis, são aqueles que podem ser transportados, escultura, pintura, né, as coleções, algumas coisas, acervos, né, então um retrato. E os bens móveis são as fixas, lá nós temos os centros históricos, né, nós temos os sítios arqueológicos, nós temos as igrejas, né, os prédios, os monumentos. A Convenção de Paris, que foi em 1972, determinou o seguinte, ela determinou assim, como patrimônio mundial, né? Reexplicou como seriam os bens, né? Então, quando nós temos os monumentos de cultura material, né? Patrimônio cultural, os monumentos, obras arquitetônicas, cultura, tal, estrutura de caráter arqueológico, inscrições, grutas, grupos, conjuntos, de construções isoladas ou reunidos que, em virtude de sua arquitetura, unidade, integração e paisagem, tem valor universal excepcional, do ponto de vista da história, da arte e da ciência, ou da ciência. Esses conjuntos, esses grupos são as construções isoladas ali que nós temos que tornam a arquitetura, umas paisagens, algum ponto turístico, algumas coisas também retratam esse conjunto. E os locais de interesse são as obras conjugadas em homem, natureza e as zonas, ok? Incluindo locais de interesse arqueológico, valor universal, excepcional, do ponto de vista histórico, estético, etnológico e antropológico, tá ok, gente? Alguns locais de interesse, nós temos monumentos, conjuntos e locais de interesse. Então, divide essa questão. Os bens materiais são museus, né, investimentos, teatros, igrejas, praças, universidades, monumentos, obras de arte. Ok? E a cultura imaterial é aquela que está relacionada àquilo que é abstrato, que a gente não pode tocar, né, não consegue tocar. Mas é aprendida e ensinada de transição de geração para geração. Então, cada um que produz esse conhecimento é transmitido, ensinado para alguém. Eles são considerados bens intangíveis. Por quê? Porque você não pode pegar, ok? E você não consegue tocar, mas você pode ter o conhecimento, aprimorar, aprender esse conhecimento. Por isso que é intangível. Essa cultura trabalha a questão dos elementos abstratos, né? Relacionados às tradições, às práticas, o comportamento, técnica, crença, determinado grupo social, diferente do patrimônio material, né? Então, é transmitida de geração em geração. Olha aqui, ó. Ok? Guardar essa palavrinha aí no imaterial para vocês conhecerem, né? Então, a cultura imaterial, ela é constantemente em transformação. Por quê? Porque ela é mais vulnerável, porque ela tem a relação que mais ali está mais ligada à vivência, à intensidade das pessoas. Então, a relação que tem esse mundo que são criados e recriados, né? Por isso que eles são transmitidos de forma intangível, tá bem? São patrimônio intangível. Então, tem que ensinar o próximo e se, por exemplo, se vocês jovens, né? Se nós não interessar, como é que nós vamos ensinar a nossa próxima geração a ter essa cultura, né? Nossos avós, bisavós, essas tradições, costumes. Então, isso aí a gente tem que aprender. A cultura é feita para aprender, né? Então, a gente tem que ter essas características, né? Por isso que muitos projetos, programas, vêm sendo para registrar, preservar essa herança aí de transmissões, né? Que fazem parte dessa cultura. Então, isso é importante para a gente conhecer. A Convenção em Paris também retratou o que esses bens imateriais, como que seria. Entende por patrimônio cultural e material práticas, representações, expressões, conhecimento, competência, bem como instrumento, objeto, artefatos, espaços culturais que ali estão associados, que as comunidades, grupos
eventualmente indivíduos reconheçam como fazendo parte do seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural e material é transmitido de geração para geração, viu, galera? Ó, você tem que ser transmitido. É constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu meio envolvente e sua interação com a natureza e da sua história. Confere-lhe um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à crítica à criatividade humana, tá ok? Então, se a gente quiser preservar nosso patrimônio imaterial, temos que participar dela, interagir, construir elementos e dando continuidade à história, aos contos, aos fatos, aos elementos que são de conhecimento, saberes de um povo. Ok? Exemplo de bens materiais, nós temos a dança, a música, a literatura, a linguagem, a culinária, rituais, festas, feiras, lendas, cultura material e imaterial brasileira. Aí nós destacamos a cultura. Nosso país possui imensa diversidade cultural, porque nós somos formados dos povos africanos, indígenas e europeus. Então, várias crenças, vários valores, vários elementos foram incorporados a uma cultura, a nossa nova cultura, né? E misturada, né? Desde a miscigenação, da mistura de raça, quanto a relação também com a cultura de cada um desses povos, né? Cada um trouxe um pouquinho, abrigou-se e formou a cultura material e imaterial brasileira, tá ok? Entenda mais sobre o tema: identidade cultural, diversidade cultural, cultura brasileira, ok? Então esses temas são importantes para a gente compreender aí essa cultura. Exemplo de cultura material: Museu Histórico Nacional, material, gente, Conjunto Arquitetônico de Paraty, Rio de Janeiro, Pelourinho, Salvador, Teatro Municipal Casa de Odaoca, em Ouro Preto, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ok? E aí nós temos alguns elementos a mais, como exemplo de cultura material. Vamos pegar a nossa cidade, as igrejas, né? O Sobradão aqui, né? Os calçamentos, as casas antigas, os monumentos, né? Que tem representação também, as pinturas, as esculturas, os santos. Então, isso tudo nós chamamos de material, cultura material, né? A gente tem essa característica. Exemplo de cultura imaterial. Nós temos Ciro de Nazaré, que ali tem um conhecimento, a fé, o espiritual ali naquele meio. O carnaval, né, que é muito tradicional também na nossa cidade. O samba também, né, o samba de roda, frevo, a roda de capoeira, né? São alguns elementos. Aqui na nossa cidade podemos citar o congado, né, os cantos, né, a festa do Rosário, as outras festas que nós temos na cidade, as folias de reis, né? Então são várias e várias, né, tipos de manifestações que a gente pode citar aí como conhecimento, um exemplo de cultura imaterial. Ok, depois disso a gente vai fazer o exercício. Escreva suas palavras, o que é cultura material. Quais são os principais critérios da cultura material? Cite exemplos. Quais são as principais culturas imaterial? Com base no texto e em seus conhecimentos, explique com suas palavras por que, número 3 aqui, ó, por que é importante preservar, cuidar e promover o patrimônio cultural e imaterial. Por que é importante isso, né, galera? Esse conhecimento aí. Agora é que você já conhece os patrimônios, quais de suas características vamos produzir? Faça uma produção de texto em que você vai dizer sobre a sua cidade, sobre os patrimônios. Nós já falamos dos patrimônios da nossa cidade, né, gente? As igrejas, calçamentos, né, os monumentos, as obras sacras, nós temos aqui muito, né? Os patrimônios igual a nossa barragem, nós temos aqui, algumas cachoeiras, algumas paisagens também fazem parte da nossa cultura, né? Então são várias questões. A comida típica, o artesanato, né? Também faz parte da cultura material do nosso lugar. Então são alguns elementos, a música, a dança, né? Então a dança folclórica, as músicas também faz parte daí, as novenas, as festas juninas. Então são várias coisas que vocês podem estar referendando aí, tá ok? Depois feito isso, enviar para mim no formulário as atividades da última semana do PET 4, ok? No nosso formulário aqui, é só vocês acessar e enviar para mim, tá ok? E aqui nós temos
a nossa avaliação diagnóstica, oitavo ano, vocês vão ter avaliação diagnóstica nessa semana aqui, ó, do dia 19 a 21/10. Então, depois da semana dos professores, vocês vão fazer a avaliação diagnóstica sobre o PET 2, 3 e 4, ok? Então, é importante ver os videoaulas novamente, entender, para resolver qualquer coisa das atividades, tá joia? Aí no REAMP aí, vocês vão estar fazendo essa atividade aí. Para fazer essa prova no dia, vocês vão acessar o aplicativo na Play Store, Conexão Escola. Quem já tiver acessado tem que atualizar, ok? Deixar pronto, porque essa prova vai ser online. Então a resposta automaticamente, logo depois que você terminar a prova, já vai vir as respostas certa e errada que você acertou, já tem a correção. E depois a gente vai fazer a correção junto aqui também no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas. Então, queria agradecer vocês pelo PET 4, participação de vocês todos aí, oitavo ano, quem também está participando com a gente das outras escolas, no nosso canal do YouTube. E muito obrigado e até a próxima aula, até o PET 5, que a gente vai dar continuidade, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula.